Capítulo 126. Gênio lendário, identidade revelada. Na sala silenciosa, Sunan estava sentado de pernas cruzadas no chão, com os olhos bem fechados. Após um tempo indeterminado, ele abriu os olhos de repente, e uma luz azul celeste brilhou neles. Ufa! Ele soltou um longo suspiro, com um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto. Abrindo sua interface, viu que sua energia mental havia subido para 44,11. Como havia previsto, após absorver e purificar a energia divina extraída dos restos mortais do Deus, sua energia mental havia aumentado em 2,85. Não havia como negar que a energia divina era incrivelmente eficaz em aumentar a energia mental. Com isso, a velocidade com que consigo construir os anéis estelares deve aumentar significativamente. Originalmente, Sunan havia estimado que levaria pelo menos 40 a 50 anos para construir 18 anéis estelares com sucesso. Mas com o método de usar a energia divina para aumentar a energia mental, ele poderia ser capaz de avançar para o posto de um verdadeiro mago em 20 anos. Claro, isso supondo que eu consiga encontrar uma nova fonte de energia divina. O culto estelar já havia sido destruído, e os restos mortais do Deus, despojados de sua fé e graça divina, haviam sido reduzidos a um mero cadáver, duro, mas desprovido de quaisquer outras propriedades especiais. O único uso para ele agora era como material experimental. Talvez pudesse ser útil para futuros experimentos de aprimoramento físico. Sunan havia considerado manter o Papa e controlar alguns oficiais de alto escalão para administrar o culto estelar, usando os fiéis para fornecer energia de fé que pudesse ser convertida em graça divina. No entanto, os restos mortais do Deus eram sinistros demais. Seja o sangue divino ou relíquias sagradas, eles alterariam a força, a percepção e a vontade de qualquer um que entrasse em contato com eles, transformando-os em crentes fanáticos dedicados ao renascimento do Deus estelar. Tal grupo de lunáticos seria impossível de controlar e apenas criaria uma nova leva de inimigos para ele. Sem usar sangue divino e relíquias sagradas, seria impossível desenvolver uma religião baseada apenas em doutrina. Afinal, em um mundo onde existiam poderes extraordinários, meras palavras não eram suficientes para cultivar seguidores leais que pudessem fornecer energia de fé. Após muita deliberação, Sunan decidiu abandonar a ideia e extrair toda a graça divina dos restos mortais do Deus, garantindo-a para si. Quanto à energia divina, ela não era exclusiva das divindades. Muitos espíritos ancestrais, espíritos totêmicos e criaturas divinas também possuíam energia divina. Embora sua concentração fosse mais fraca, isso não era um problema. O cubo de síntese poderia aumentar a concentração. Falando nisso, criaturas divinas frequentemente têm o sangue de feras ancestrais, e a concentração desse sangue é bastante alta. Se eu encontrar uma criatura divina, posso extrair o sangue para criar um selo de sangue. Sunan lembrou-se do selo de sangue que aprenderá nas anotações experimentais de Ivegeni. Era uma técnica de combate prática e poderosa. O único problema era que exigia o sangue de feras ancestrais. No entanto, ele estivera ocupado demais lidando com o mundo subterrâneo e o culto estelar para ter tempo de procurar descendentes de feras ancestrais. O mundo subterrâneo parece ter um bom número de descendentes de feras ancestrais. Depois que esta guerra acabar, dedicarei algum tempo à sua busca. Também posso postar um pedido de pistas na Casa da Floresta. Após completar sua meditação diária, Sunan saiu da sala. Agora, a proficiência que ele adquiriu praticando a técnica de meditação do anel estelar todos os dias havia subido para mais de 4.500. Nesse ritmo, ele deveria ser capaz de construir o 14º anel estelar antes do próximo mês do fogo ardente, julho. Saindo de sua residência, Sunan foi direto para o prédio principal no quintal. Ele estava na cidade da Montanha Afiada, localizada na fronteira da província da Torre Branca. A pouco mais de 10 quilômetros a noroeste ficava o território da província da Folha Vermelha.
Os exércitos das Terras Relâmpago e da província da Torre Branca haviam se reunido na cidade da Montanha Afiada, prontos para invadir a província da Folha Vermelha assim que seus suprimentos e provisões estivessem prontos. Enquanto caminhava pela trilha na mansão do Lorde, ele passou por vários postos de guarda e esquadrões de patrulha totalmente armados, tornando o local fortemente protegido. Ao entrar no pátio onde residiam o Conde Kui e o Duque da Torre Branca, o nível de segurança aumentou ainda mais. Além dos numerosos cavaleiros, havia dezenas de golems de pedra espalhados pela área. Nos telhados, mais de uma dúzia de aranhas de lâmina dupla estavam empoleiradas. Na entrada do prédio principal, erguia-se um golem de aço, imponente como uma torre de ferro. Sempre que alguém passava, ele movia sua cabeça de ferro, com o olhar fixo na pessoa até confirmar que não representava nenhuma ameaça, momento em que desviava o olhar. Isso deixou os servos que passavam inquietos, temendo que o gigante pudesse subitamente esmurrá-los até transformá-los em polpa. Ao entrar no prédio principal, Sunan viu o Conde Kui e o Duque Torre Branca sentados no salão, aparentemente em meio a uma discussão. O Duque Torre Branca estava na casa dos 60 anos, mas, devido ao seu status de grande cavaleiro, parecia estar no início dos 40, no auge da vida. Ele correspondia a essa descrição, pois supostamente havia gerado 2 filhos e uma filha no ano anterior, contribuindo significativamente para o crescimento de sua família. De fato, essa era uma característica comum entre muitos nobres grandes cavaleiros. Eles tentavam ter o máximo de filhos possível enquanto ainda tinham a oportunidade, para deixar para trás linhagens de alta qualidade e fortalecer suas famílias. Assim, quando uma família produzia um grande cavaleiro, era frequentemente um sinal de que a família estava prestes a prosperar. Se a guerra não tivesse irrompido repentinamente, a Senhora das Terras Relâmpago já poderia estar grávida novamente. Kui compartilhava pensamentos semelhantes com a maioria dos nobres grandes cavaleiros. No entanto, ele realmente esperava que Sunan começasse uma família e deixasse para trás uma linhagem com potencial para se tornar um mago. Infelizmente, ele não conseguiu persuadir Sunan, então teve que desistir da ideia. Ao ver Sunan entrar, o Duque Torre Branca instintivamente se levantou para cumprimentá-lo. Diante do poderoso mago que sozinho havia destruído o culto estelar e mudado o curso da guerra, mesmo um duque como ele não ousava ser desrespeitoso. Bom dia, Lord Sunan. Bom dia, Duque Torre Branca. Os dois trocaram cumprimentos. Kui então sorriu e disse: Sunan, você chegou bem na hora. Estávamos discutindo como atacar a província da Folha Vermelha. Alguma estratégia? Perguntou Sunan casualmente enquanto se sentava. Na verdade, não é bem uma estratégia, riu o Duque Torre Branca, parecendo muito confiante. Vamos marchar direto. Temos uma chance muito alta de vencer. Não era surpresa que o Duque Torre Branca estivesse tão confiante. Afinal, as forças militares das Terras Relâmpago e da província da Torre Branca agora subjugavam completamente as da província da Folha Vermelha. Mesmo sem nenhuma estratégia específica, eles poderiam derrotar o inimigo facilmente pela força bruta. O sogro está certo, Kui assentiu em concordância e mudou de assunto. O único problema é o cavaleiro lendário de 3 anéis escondido na família real, como você mencionou. Depois de ler os registros secretos do escritório de Aveigen, Sunan soube que a família real havia produzido um gênio notável 50 anos atrás. Aos 80 anos, essa pessoa ascendeu ao posto de cavaleiro lendário de 3 anéis, causando grande comoção na época. No entanto, essa pessoa desapareceu por algum motivo desconhecido. De acordo com as investigações do culto estelar, o cavaleiro lendário de 3 anéis parecia estar vivendo em reclusão no Palácio Real da Cidade Estelar. Se não fosse pela existência dessa figura poderosa, o culto estelar teria tomado medidas mais agressivas para forçar a família real a concordar com suas exigências. Para ser honesto, Sunan estava cético sobre essa informação. Afinal, a vida útil de um cavaleiro lendário de 3 anéis era de apenas 120 a 130 anos.
Se essa pessoa ainda estivesse viva, teria mais de 130 anos e, mesmo que não estivesse morta, seu poder teria enfraquecido ao extremo. A menos que tivesse alcançado o reino lendário de Quarto Anel. Mas se fosse esse o caso, eles teriam suprimido diretamente o culto estelar, em vez de brincar com eles. Se quisessem a imortalidade, poderiam simplesmente tê-la conquistado à força. O poder de um cavaleiro lendário de Quarto Anel era comparável ao dos aprendizes de mago de terceiro nível mais elitistas. Mesmo a Virgem, que podia exercer a graça divina, não era páreo para um cavaleiro lendário de Quarto Anel. Sunan especulou que, se essa pessoa ainda estivesse viva e seu poder não tivesse diminuído, ela deveria ter usado algum meio para estender sua vida. Independentemente disso, sabendo que tal figura poderia existir, Sunan decidiu tomar precauções desde o início. Foi também por isso que ele veio para a cidade da Montanha Afiada naquele momento. Se essa pessoa ainda estivesse por perto, provavelmente se revelaria em breve. Afinal, a guerra estava chegando ao fim. Se não me engano, essa pessoa deveria ser Lord Evas. A expressão do Duque Torre Branca tornou-se nostálgica. Isso foi quando eu ainda era jovem. Eu era apenas um escudeiro, treinando o meu corpo e nem mesmo familiarizado com técnicas de respiração. Lord Evas, no entanto, já era um mais jovem e o único cavaleiro lendário de 3 anéis do ducado. Meu avô e os outros nobres filhos de sua geração não conseguiam igualar seu talento. Desde o momento em que começaram a treinar, todos viveram à sua sombra. Mas então, por algum motivo desconhecido, Lord Evans desapareceu repentinamente. Perguntei a meu avô sobre isso, mas ele sempre foi muito reservado e nunca me disse um motivo. Kui suspirou. Nunca imaginei que o ducado tivesse uma figura tão lendária. No entanto, não precisa se preocupar, sorriu o Duque Torre Branca. Afinal, temos Lord Sunan do nosso lado. Mesmo o Lord Evas, acredito, não seria páreo para Lord Sunan. Kui assentiu em concordância. Sua confiança na força de Sunan havia sido construída por meio de repetidas vitórias. Por mais poderoso que fosse o inimigo, ele acreditava que Sunan conseguiria lidar com ele. Sunan simplesmente sorriu em resposta. Ele estava realmente curioso para conhecer esse Evas. Noite adentro, na Casa da Floresta. Mais um encontro depois de 3 meses. Os presentes incluíam coruja noturna, coração vermelho, rosa, esqueleto, cetro, floresta negra e o próprio Sunan. Todos estavam presentes, exceto um membro que nunca apareceu. Falando nisso, qual o nome do membro restante da Casa da Floresta e por que ele nunca comparece às reuniões? Sunan não pôde deixar de fazer a pergunta que já o atormentava há algum tempo. Coruja noturna riu. O nome dele é Viajante. Ele adora explorar e se aventurar, e é bastante comum que ele se ausente por anos devido a eventos inesperados. Da última vez que ele apareceu, disse que estava explorando um mundo subterrâneo. Não apareceu em nenhuma reunião nos últimos 3 anos. Pode já ter morrido em algum lugar lá embaixo, disse Esqueleto com um toque de desgosto. O mundo subterrâneo? Sunan ponderou, percebendo que um nome viajante não fora escolhido aleatoriamente. Após as gentilezas, a reunião passou para a fase de trocas. Com mais participantes desta vez, o processo levou mais de meia hora. Quando chegou a vez de Sunan, ele foi direto ao ponto. Preciso de pistas sobre os descendentes de feras ancestrais. Os descendentes de feras ancestrais? Todos trocaram olhares perplexos. Tais seres eram incrivelmente poderosos ou viviam em áreas remotas e desabitadas, o que os tornava extremamente difíceis de encontrar. Sunan ergueu um dedo. Uma pista valiosa vale 30 pedras mágicas. Vou ficar de olho, disse Rose imediatamente. Os outros também concordaram. Afinal, era apenas uma pista, não uma tarefa que exigisse que capturassem as feras. 30 pedras mágicas por uma pista era um bom negócio. Além disso, preciso de informações sobre a Sociedade da Imortalidade, acrescentou Sunan. A sala ficou em silêncio com suas palavras. Coruja Noturna perguntou em tom sério. Você encontrou alguém da Sociedade da Imortalidade? Sunan assentiu levemente.
Um aprendiz de mago de terceiro nível que manipula insetos. Ele provavelmente tem o sangue de uma fera insetos. Aquele cara se chama Hugo. Ele é um aprendiz de mago de terceiro nível com sangue de fera insetos, e é uma pessoa muito implacável e desprezível, acrescentou Rose. A Sociedade da Imortalidade é outra organização de aprendizes de magos como nós? Mais ou menos. Coruja Noturna assentiu. A Sociedade da Imortalidade foi fundada por um grupo de aprendizes de magos com crenças semelhantes. No entanto, suas crenças são muito diferentes das nossas. Os aprendizes de magos da Sociedade da Imortalidade são obcecados em alcançar a imortalidade. Eles acreditam que, com uma vida longa o suficiente, eventualmente se tornarão magos, então buscam vários métodos para prolongar suas vidas, custe o que custar. Floresta Negra bufou. A Sociedade da Imortalidade é um bando de lunáticos. Eles fazem qualquer coisa pela imortalidade. O desastre de bestificação que Herb causou é apenas um dia comum para eles. Mas esses lunáticos sempre estiveram ativos no domínio noroeste do continente. Por que apareceriam de repente no Ducado da Luz Estelar? Floresta Negra percebeu de repente que havia falado demais, riu sem jeito e ficou em silêncio. Os outros também permaneceram em silêncio. O Ducado da Luz Estelar ficava no domínio sudeste do continente, a milhares de quilômetros do domínio noroeste. Era natural que Floresta Negra estivesse curioso. Mas como ele sabia que Sunan havia encontrado Hugo no Ducado da Luz Estelar? O olhar de Sunan percorreu a sala, observando as reações de todos. Ele entendeu imediatamente. Parecia que os membros do Chalé da Floresta já sabiam sua identidade. Sunan estava preparado para isso. Os eventos na cidade de Pedra Negra e na província da Rocha Dourada foram significativos, mas eram locais apenas ao Ducado da Luz Estelar e não particularmente dignos de nota no contexto mais amplo do domínio sudeste. Não era surpresa que os membros do Chalé da Floresta, espalhados pelo continente da Luz Estelar, não tivessem descoberto isso imediatamente. No entanto, quando ele usou pedras mágicas para atraí-los a coletar âmbar de sangue divino, isso chamou a atenção deles para o Ducado da Luz Estelar e o culto estelar. Com os eventos recentes de destruição do culto estelar e derrubada da família real, era impossível que eles não soubessem. Se ainda não conseguissem adivinhar sua identidade, os membros do Chalé da Floresta seriam incrivelmente ingênuos. Mas Sunan não estava preocupado. Com sua força atual e inúmeros trunfos como a maçã dourada, núcleos de padrões mágicos e gemas rúnicas de alto nível, ele estava confiante de que conseguiria lidar até mesmo com um grupo de aprendizes de mago. Nesse ponto, ele estava menos preocupado com a exposição de sua identidade. No fim das contas, para aumentar rapidamente seu poder, ele precisava tomar medidas ousadas, e a exposição era inevitável. Contanto que tivesse força suficiente, não precisaria temer as consequências da revelação de sua identidade. Tosse. Coruja Noturna pigarreou, quebrando o silêncio. De qualquer forma, a Sociedade da Imortalidade é um grupo que age sem restrições. Ser alvo deles não é uma coisa boa. Jogador, você deve ter cuidado. Sim, Sunan assentiu calmamente. Capítulo 127. Pistas para a Torre das Estrelas. No final do mês da queda de gelo, as forças conjuntas da província de Cume Reluzente e da Torre Branca finalmente concluíram seus preparativos de guerra. No entanto, quando Coy e o Marquês da Torre Branca estavam prestes a lançar seu ataque final, um visitante inesperado apareceu de repente à sua porta. Evas. No salão do conselho, Sunan ficou surpresa com as palavras de Coy. Isso mesmo. Coy e o Marquês da Torre Branca trocaram olhares, com expressões um tanto estranhas. A princípio, quando recebemos a carta, suspeitamos que pudesse ser algum tipo de conspiração. Mas nossos batedores confirmaram que a pessoa ali é de fato Evas, a figura lendária da família real. O Marquês da Torre Branca assentiu em concordância. Vi os esboços enviados de baixo. É definitivamente Sir Evas, e sua aparência não mudou nada nos últimos 50 anos. Sunan ficou intrigada. Isso é estranho.
Porque ele viria ao nosso território sozinho e pediria especificamente para me encontrar. Mesmo um cavaleiro lendário do terceiro círculo, por mais poderoso que seja, não resiste a 1000 mãos. No território controlado pelas forças conjuntas, Koi poderia facilmente enviar seu exército de golems e a cavalaria Rocha Negra para cercar Evans. Com efetivo suficiente, ele poderia subjugar Evans com sua força numérica. Afinal, um cavaleiro lendário não é aprendiz de mago. Embora sejam poderosos, não têm as habilidades bizarras e variadas de um mago. Uma vez cercados, morreriam como qualquer outra pessoa. Sem mencionar que Sun An também estava presente. Não temos certeza das intenções dele, mas já ordenei ao exército de golems que cerque a taverna onde Evans está hospedado. Koi olhou para Sun An com uma expressão séria. O que você acha? Quer encontrá-lo ou devemos aproveitar a oportunidade para eliminar Evans? Ao eliminar Evans, a maior certeza nesta guerra seria removida e a vitória estaria ao seu alcance. Sun An pensou por um momento e balançou a cabeça. Não, eu vou encontrá-lo. Ele já havia planejado encontrar Evans para entender como o homem havia prolongado sua vida. Além disso, estava curioso para saber por que Evans queria vê-lo. Vendo que Sun An havia tomado sua decisão, Koi e o Marquês da Torre Branca não insistiram. Afinal, estavam em seu próprio território. Mesmo que Evans tivesse algum tipo de plano, não importaria. Quando Sun An chegou à taverna onde Evans estava hospedado, encontrou-a cercada por fileiras de golems e da cavalaria da Rocha Negra, incluindo golems de ferro. Naquele momento, Evans ficou efetivamente preso, sem saída. A curiosidade de Sun An sobre as intenções de Evans aumentou. Certamente, uma figura lendária não viria ali em busca da própria morte. Abrindo a porta da taverna, encontrou o lugar estranhamente silencioso. A única pessoa lá dentro era um homem de meia-idade com aparência comum, sentado a uma mesa no centro. Quando o olhar de Sun An pousou sobre o homem, um lampejo de surpresa cruzou seus olhos. Através de sua percepção, ele podia sentir a força vital robusta e vibrante do homem, indicando que ele estava no auge da vida. Era difícil imaginar que se tratasse de um homem com mais de 130 anos. Claramente, Evans estava longe do fim de sua vida natural. Há muito tempo ouço falar de sua reputação, Sr. Sun An. Obrigado por concordar em me receber. Evans levantou-se e sorriu, gesticulando para o assento à sua frente. Você se importaria de tomar uma bebida comigo? Sun An assentiu e sentou-se em frente a Evans. Sobre a mesa havia 2 canecas de cerveja, do tipo comum servido na taverna. Sun An não tinha a intenção de beber e foi direto ao ponto. O que o senhor quer, Sr. Evans? Evans não se importou e sorriu. Gostaria de fazer um acordo com o senhor. Que tipo de acordo? Sei que a família real está fadada a perder esta guerra, então estou aqui para implorar que preserve um pouco da linhagem da família Kessler. Em troca, posso lhe fornecer pistas sobre a Torre das Estrelas. A Torre das Estrelas? O coração de Sun An disparou. Ele estava genuinamente surpreso. Nunca imaginou que Evans o procurasse para isso, nem que Evans tivesse pistas sobre a Torre das Estrelas. Considerando a linhagem real de Evans, Sun An começou a entender. A Torre das Estrelas está de fato conectada à família real. Evans sorriu. Pode-se dizer que sim. Na verdade, o mago que fundou a Torre das Estrelas foi um de nossos ancestrais Kessler. Mas por que, antes que Sun An pudesse terminar a pergunta, Evans compreendeu sua dúvida e balançou a cabeça com um sorriso irônico. Nosso ancestral nos deixou a chave para entrar na Torre das Estrelas, mas o ingressante deve possuir as qualificações de um mago ou ser um cavaleiro lendário do terceiro círculo. Infelizmente, ao longo dos anos, fui o único membro da família real a atender aos requisitos para entrar na Torre das Estrelas. Sun An arqueou uma sobrancelha. Então, você ainda mantém uma força vital tão vigorosa por causa da Torre das Estrelas? Isso mesmo, admitiu Evans com franqueza. Passei no teste de cavaleiro na Torre das Estrelas e recebi um frasco de elixir da Alvorada, que prolongou minha vida em cerca de 1/3.
Um cavaleiro lendário do terceiro círculo normalmente vive entre 120 e 130 anos, então estendê-lo em um terço significaria viver para cerca de 160 a 170 anos. Cavaleiros lendários, devido à sua força física aprimorada e à infusão de poder elemental, permanecem em seu auge até os últimos anos de suas vidas. Não é de se admirar que Evas tivesse uma força vital tão robusta e vibrante. Segundo seu relato, ele tinha pelo menos mais 30 a 40 anos de vida. No entanto, um elixir que pudesse estender a vida de alguém em um terço deveria ser pelo menos um elixir de quarto nível, algo que apenas magos formais poderiam acessar. A Torre das Estrelas realmente fazia jus à sua reputação como um legado de magos formais. A recompensa por apenas o teste de cavaleiro já era uma dádiva significativa. O que exatamente há dentro da Torre das Estrelas? Perguntou Sunan, curioso. Evans balançou a cabeça com uma ponta de vergonha. Para entrar na Torre das Estrelas, é preciso passar por 3 provas. Minha força era insuficiente e só consegui passar na primeira prova na primeira tentativa. Falhei na segunda. Na segunda tentativa, passei por pouco na segunda, mas ainda assim falhei na terceira. Depois de receber o elixir como recompensa, fui teletransportado para fora. Nunca consegui entrar na Torre das Estrelas, então não sei como é lá dentro. É possível entrar na Torre das Estrelas várias vezes. Esta foi a primeira vez que Sunan ouviu falar dessa possibilidade. Desde que você atenda aos requisitos de entrada, pode tentar as provas quantas vezes quiser. No entanto, a Torre das Estrelas só aparece uma vez a cada 20 anos e permanece por apenas 2 meses. Durante esse tempo, cada pessoa tem apenas uma chance de tentar as provas. Se falhar, deve esperar mais 20 anos. Sunan franziu a testa, surpresa com essa limitação. A Torre das Estrelas era um legado deixado por antigos magos, provavelmente com a intenção de dar àqueles com potencial para se tornarem magos neste deserto elemental um vislumbre de esperança. Limitações rígidas faziam sentido neste contexto. Onde fica a Torre das Estrelas? Não sei, Evans balançou a cabeça. A Torre das Estrelas não existe no continente Luz Estelar. Quando ela aparece, posso sentir sua localização usando a chave, mas seu aparecimento é aleatório a cada vez. Não no continente Luz Estelar, então ela deve estar em algum plano dimensional. Talvez fosse um espaço semidimensional criado por magos formais. Isso significava que encontrar a Torre das Estrelas antes que ela aparecesse sozinha era quase impossível. Sunan suspirou, um pouco decepcionado, mas rapidamente recuperou a compostura. De qualquer forma, ele finalmente havia obtido uma pista sobre a Torre das Estrelas, o que era, sem dúvida, uma boa notícia. No entanto, mesmo sentindo uma sensação de alívio, Sunan não baixou a guarda. Lançou um olhar profundo para Evans e disse: "Você está oferecendo a chave da Torre das Estrelas em troca de eu poupar parte da linhagem da família Kessler." A expressão de Evans tornou-se complexa e ele suspirou. "Nunca gostei de conflitos. Prefiro viajar e explorar. Para ser honesto, detesto disputas políticas e guerras. Se pudesse, não me envolveria nisso. No entanto, certa vez prometi ao meu irmão que interviria para preservar a linhagem da família Kessler caso ela enfrentasse a aniquilação. Dada a situação atual, mesmo que eu lhe pedisse para poupar o Grão-Duque e seu herdeiro, duvido que você concordasse, não é?" Sunan permaneceu calmo e não respondeu, confirmando implicitamente a suposição de Evans. Cortar a raiz de um problema era uma característica necessária para qualquer governante competente. O Marquês de Golbrookhoven não conseguiu matar Khoi Sunan, o que acabou levando à sua queda. Khoi, tendo testemunhado isso, não cometeria o mesmo erro e deixaria uma ameaça significativa ao seu governo. Ele, sem dúvida, eliminaria o Grão-Duque e qualquer linhagem real que pudesse ameaçar diretamente sua autoridade. É claro que, se Sunan pedisse, Khoi poderia concordar, mas Sunan não tinha a intenção de fazê-lo. Percebendo os pensamentos de Sunan, Evans finalmente desistiu de sua última esperança, parando de tentar testá-lo. Com uma expressão sincera, disse:
Então, eu só peço que você deixe um pouco da linhagem da família Kessler, mesmo que seja um ramo distante. Sunan não se comprometeu com nada. Tenho mais uma pergunta. Você não é fraco, então por que não tentou revidar? Por que se rendeu a mim tão facilmente? Ao ouvir isso, Evans não pôde deixar de mostrar uma expressão peculiar. Pareceu se lembrar de algo, balançou a cabeça e disse: esqueça, não quero cortejar a morte. Vocês, magos, são um bando de espertos, sempre cheios de surpresas e cartas escondidas. Owen conseguiu matar o mago uma vez, o que me surpreendeu bastante. Mas até Owen morreu em suas mãos, e eu sei que não posso me igualar a vocês. Em vez de lutar até a morte e arrastar toda a família Kessler comigo, prefiro fazer um acordo com vocês. Os magos acreditam no princípio da troca equivalente, e acho que a Torre das Estrelas ainda deve ser atraente para vocês. Sunan arqueou uma sobrancelha. Vocês parecem saber muito sobre magos. Ao longo dos anos, viajei e conheci alguns magos. Aprendi muito sobre eles com as conversas deles. Evans deu de ombros. Ah, e? Sunan se animou. Onde você os conheceu? Evans sorriu. Isso faz parte do acordo? Sunan ponderou por um momento e assentiu. Tudo bem, concordo. Contanto que você me dê a chave da Torre das Estrelas e me conte sobre aqueles magos, posso garantir que pouparei um membro da família Kessler, com menos de 5 anos. Evans se animou. Fechado, mas precisamos selar com um voto de união. Você realmente conhece bem os magos. Sunan lançou um olhar profundo para Evans, mas não recusou. Um voto de união também o beneficiaria, garantindo que as informações fornecidas por Evans fossem genuínas, especialmente sobre a Torre das Estrelas. Qualquer criatura com alma pôde fazer um voto de união. Depois de um curto período, eles selaram o pacto com o voto de união. No momento em que o voto foi feito, uma expressão de alívio se espalhou pelo rosto de Evans, como se um fardo pesado tivesse sido tirado. Era evidente que ele realmente não gostava de se envolver em tais assuntos. De fato, se Evans, um cavaleiro lendário do Terceiro Círculo, tivesse apoiado abertamente a família real, o Ducado da Luz Estelar não teria visto tantos indivíduos ambiciosos ao longo dos anos. Um poderoso guerreiro de alto nível é tão crucial para uma nação quanto uma força estabilizadora. Em seguida, Evans tirou uma pedra do bolso e a colocou sobre a mesa em frente a Sunan. Esta é a chave para a Torre das Estrelas. Sunan pegou a pedra e a examinou atentamente. Era, na verdade, uma pedra esculpida em forma de runa, com uma textura semelhante à do jade, suave e levemente fria na palma da mão. Sua superfície estava coberta de runas de encantamento intrincadas, tão complexas que até Sunan, com seu nível 4 de proficiência em criação de itens mágicos, se sentia sobrecarregado e incapaz de compreendê-las completamente. Claramente, a pessoa que criou essa chave era muito mais habilidosa na área de criação de itens mágicos do que ele. Provavelmente, pelo menos, nível 6 ou 7, Sunan refletiu consigo mesmo. Entrei na Torre das Estrelas pela primeira vez há 48 anos, e a segunda vez foi há 28 anos. Então, a próxima vez que ela aparecer deve ser daqui a 12 anos. Sunan acariciou a pedra rúnica, olhou para Evans e disse, em tom brincalhão, você tem mais de uma dessas chaves, não é? Mesmo com a promessa feita ao irmão, Sunan não acreditava que Evans abriria mão voluntariamente de seu único meio de entrar na Torre das Estrelas. Se ele realmente valorizasse tanto a família, não teria sacrificado outros para preservar um pouco da linhagem da família. Evans riu, mas não confirmou, embora a resposta fosse óbvia. Sunan não insistiu mais e voltou à conversa anterior. Conte-me sobre os magos que você conheceu. Evans assentiu e começou. Na verdade, eu só conheci 3 magos. Encontrei 2 deles no Império Azul e no Ducado da Flor Espinhosa. Embora não tenha dito isso abertamente, pude ver a nobreza neles. Provavelmente eram de famílias reais ou nobres. O terceiro mago que conheci no submundo. Você já esteve no submundo? Os olhos de Sunan brilharam de surpresa. Foi um golpe de sorte, lembrou Evans.
Durante uma das minhas viagens, eu estava rastreando uma fera muito rara e acabei me perdendo nas montanhas. Sem querer, tropecei no submundo e fui atacado por uma criatura aterrorizante. Felizmente, aquele mago me salvou. Ele disse que seu nome era Viajante. Capítulo 128. Eu te aconselho a não fazer nenhuma tolice, viajante. Sunan ficou surpreso, sem esperar ouvir o nome Viajante mencionado ali. Quando você conheceu aquele mago? Perguntou Sunan, mantendo a compostura. Evans nunca imaginou que a pessoa à sua frente pudesse pertencer à mesma organização mágica que Viajante. Após pensar um pouco, respondeu, cerca de 3 anos atrás. O coração de Sunan disparou. Essa linha do tempo coincidia com a época em que Viajante parou de frequentar reuniões. Será que Viajante realmente morreu em algum lugar no mundo subterrâneo, como o esqueleto havia dito? O que aconteceu depois disso? Perguntou Sunan. Evans balançou a cabeça. Eu só fiquei com Viajante por 2 dias antes de deixar o mundo subterrâneo. Antes de partir, ouvi-o dizer que planejava se aprofundar mais no mundo subterrâneo. Não sei o que aconteceu depois disso. Sunan sentiu-se um pouco decepcionado. Se soubesse para onde Viajante tinha ido, gostaria de ter conhecido aquele aprendiz de mago que amava explorar e se aventurar. Ele poderia ter obtido muitas informações valiosas. Eles continuaram conversando por um tempo, com Sunan perguntando mais sobre os 3 magos. Eventualmente, a conversa chegou ao fim. Dentro de alguns dias, a família real anunciará sua rendição. Pouco antes de partir, Evans deixou esta mensagem de despedida. Do lado de fora da taverna, em um prédio próximo, Coy e o Marquês da Torre Branca aguardavam notícias. Ao ver Evans sair da taverna calmamente, trocaram um olhar perplexo. Quando Sunan retornou, Coy mal podia esperar para perguntar: como foi? Sunan relatou brevemente os eventos, mas não mencionou a Torre das Estrelas Celestiais. Disse apenas que Evans havia trocado algo muito precioso com ele. Coy e o Marquês da Torre Branca trocaram outro olhar. Nunca esperaram que Evans viesse sozinho para se render. Isso foi realmente inesperado. No entanto, depois de um momento, sentiram uma mistura de surpresa e alívio. Embora estivessem confiantes de que poderiam vencer a guerra, era melhor proteger a província da Folha Vermelha sem derramamento de sangue. Quanto a deixar alguns membros da família Kessler vivos, não importava muito. No máximo, seria um ramo menor da família, insignificante no grande esquema das coisas. Agora, só precisamos esperar por notícias da província da Folha Vermelha. Sunan olhou na direção da Cidade das Estrelas Celestiais, sentindo um leve alívio. Assim que a guerra terminasse, ele poderia concentrar sua energia novamente no mundo subterrâneo. Ele tinha muitas tarefas esperando por ele. Coletando materiais para criar marionetes secretas, buscando descendentes de feras ancestrais e lidando com a crise em Kashan. Mesmo após retornar, ele não teria um momento de descanso. No ano de 1254 do calendário da luz estelar, durante um mês de dormência, dezembro, o Grão-Duque das Estrelas Celestiais cometeu suicídio por envenenamento, e todos os membros da família real abaixo dele anunciaram sua rendição. O exército Flash posteriormente entrou na Cidade das Estrelas Celestiais, assumindo o controle do poder militar e político. Assim, esta guerra, que havia capturado a atenção de inúmeras pessoas, finalmente chegou ao fim. O domínio Flash derrubou com sucesso a família real e ocupou todo o Ducado das Estrelas Celestiais. Um novo Grão-Duque das Estrelas Celestiais nasceu. Na cidade da chama sagrada do Império Ouro Azul. Nas profundezas do Palácio Imperial, em um escritório. O governante do Império, o Imperador Ouro Azul, estava sentado atrás de sua mesa, lendo diligentemente um relatório confidencial. Septer, sentado em frente, bebia um chá floral perfumado, com a expressão distante, como se estivesse perdido em pensamentos. Depois de um longo tempo, o Imperador Dourado Azul largou o relatório, com uma pitada de escárnio atravessando seu rosto severo.
Evans Kessler foi bastante decidido, rendendo-se aos rebeldes sem lutar, mesmo à custa de quase todos os membros da família real. Ele certamente cumpriu seu papel como guarda real. Seu tom era carregado de sarcasmo. Cetro falou calmamente. Acho que ele tomou a decisão certa. Se Evans tivesse realmente enlouquecido e ido lutar contra Sunan até a morte, teria encontrado seu fim, e a família real das estrelas celestiais teria sido completamente erradicada. Agora, pelo menos, ele preservou parte da linhagem da família Kessler, o que é um melhor resultado possível. As sobrancelhas do Imperador Dourado Azul franziram-se, sua expressão grave. Sunan é realmente tão poderoso. Muito poderoso. Cetro respondeu sem hesitar, acrescentando para enfatizar: eu não sou páreo para ele. O Imperador Dourado Azul silenciou. Ele conhecia um mago à sua frente desde as suas primeiras lembranças e estava bem ciente de sua natureza misteriosa e formidável. No entanto, este mago, a quem ele considerava incrivelmente poderoso, admitiu ser inferior a Sunan. Essa percepção elevou instantaneamente sua desconfiança em relação a Sunan a um novo nível. Após um longo silêncio, o Imperador Azul Dourado disse de repente: existe alguma maneira de lidar com Sunan? Septer calmamente tomou um gole de seu chá floral, aparentemente imperturbável pelas palavras do Imperador. Pondo a xícara na mesa, respondeu lentamente: eu aconselho a não fazer nenhuma tolice. O Imperador Ouro Azul franziu a testa. Se está preocupado em lidar com Sunan sozinho, convide mais ajuda, como outros magos da Cabana da Floresta. Sunan também é membro da Cabana da Floresta. E daí? Se a recompensa for alta o suficiente, eles não hesitarão em agir. Magos são pessoas práticas que priorizam seus interesses, não são? Verdade, concordou Septer, imperturbável pelo sarcasmo oculto nas palavras do Imperador. Mas então ele abriu as mãos. O problema é que, não importa quão grande seja a recompensa, nada é mais valioso do que a vida de alguém. Para ser sincero, ainda não consigo avaliar a extensão total do poder de Sunan. Ele tem acesso a uma quantidade impressionante de recursos. Ninguém sabe quanto ele acumulou e treinou ao longo dos anos, ou que cartas ele tem na manga. Para ser franco, o poder que Sunan já demonstrou abertamente é suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de ir contra ele. Aconselho você a desistir de pensamentos irreais. Os outros membros da Cabana na Floresta não são tolos. Não importa o quanto você ofereça, eles não concordarão em ajudá-lo contra Sunan. Pelo contrário, acho que eles podem ser tentados pelas recompensas que Sunan oferece se voltar contra você. Enquanto Septer falava, a carranca do Imperador Ouro Azul se aprofundou. Vamos apenas ficar sentados assistindo à ascensão do domínio relâmpago? Qualquer pessoa familiarizada com a história da família Koi ficaria impressionada com um milagre. Em apenas 6 anos, Koi passou de filho de um nobre exilado e senhor de uma cidade fronteiriça para crescer e se desenvolver rapidamente, ascendendo de Barão Relâmpago a Marquês Relâmpago e agora a Grão-Duque de uma nação. A velocidade de sua ascensão e a expansão de seu território foram nada menos que milagrosas. E tudo isso graças ao apoio de Sunan. Se for permitido continuar, o novo domínio relâmpago poderá um dia ultrapassar o Império Ouro Azul e se tornar o novo hegemônico do domínio sudeste. Quando isso acontecer, o Império Ouro Azul estará em grave perigo. Como governante do Império Ouro Azul, ele não podia tolerar tal cenário. Durante anos, o Império Ouro Azul dominou o domínio sudeste e entrou em conflito com países vizinhos, incluindo o domínio relâmpago. De fato, se não fosse pela recente conquista de um país e pela necessidade de descansar e se recuperar, eles teriam se aproveitado da disputa interna no domínio relâmpago. Ninguém poderia ter previsto esse resultado. Se ele soubesse, teria intervindo no conflito interno do domínio relâmpago sem hesitar. Veja o panorama geral, disse Septer calmamente. O domínio Flash acabou de encerrar uma grande guerra. Levará pelo menos uma década para se recuperar. Mesmo com o apoio de Sunan, o domínio Flash levará várias décadas, até um século, para se fortalecer o suficiente para substituir o Império.
Até lá, você não passará de uma pilha de ossos. Por que se preocupar tanto? O rosto do Imperador Dourado Índigo se obscureceu. Que tipo de conversa era essa? Como governante de uma nação, se ele não considerasse o futuro a longo prazo do Império e se concentrasse apenas nas preocupações imediatas, que direito teria de sentar no trono? Você é um membro do Império e da família real. Não está disposto a contribuir para o Império. Septer permaneceu impassível. Cumpri minhas responsabilidades como membro da família real há 50 anos. Desde então, meu relacionamento com o Império tem sido de cooperação. Você me fornece recursos e eu resolvo seus problemas. É simples assim. Não tente me impor mais responsabilidades. Vendo o Imperador Dourado Índigo prestes a falar, Septer acenou com a mão para interrompê-lo. Chega. Já disse o que tinha que dizer. O que você faz é problema seu. Se causar algum problema, não espere que eu limpe a bagunça. Com sua última palavra, Cetro desapareceu. O Imperador Ouro Azul estava sentado sozinho atrás de sua mesa, com a expressão mudando. Em Flash City, na base, um grupo de aprendizes selecionava tarefas no quadro de avisos quando uma voz de repente chamou à distância. Vencemos. Nosso exército do domínio Flash entrou na cidade das estrelas celestiais. Um garoto de 12 ou 13 anos correu, ofegante, brandindo um relatório de batalha, o rosto corado de excitação. A notícia se espalhou como fogo em palha, e a multidão imediatamente se aglomerou ao redor. Isso é sério. As forças ainda não estavam concentradas na fronteira da província da Folha Vermelha há poucos dias. Acho que suas informações estão um pouco desatualizadas. Parece que a família real da Luz Estelar se rendeu voluntariamente. Faz sentido. Não é de se admirar que tenha terminado tão rápido. Ah! Agora o Marquês será o novo Grão-Duque da Luz Estelar. Os veteranos chegaram. A multidão se abriu e Shiman, Cole e Arts chegaram ao local. Vocês conseguiram ouvir toda essa comoção de longe. A linha de frente enviou um novo relatório de batalha. Perguntou Art com um sorriso. Um dos aprendizes entregou o relatório com entusiasmo. Shiman, Cole e Art o pegaram e seus rostos se iluminaram de alegria. É claro que, com o mestre por perto, o domínio do Flash certamente vencerá. O sorriso de Cole era de certeza, mas então uma ponta de melancolia o invadiu. Ele estava ansioso para se juntar à guerra assim que avançasse para o segundo nível de aprendiz de mago, mas a guerra terminou muito antes do esperado. Ter um professor tão incrivelmente poderoso às vezes o fazia se sentir um pouco impotente. A guerra acabou, então o mestre deve voltar logo, disse Art com um sorriso. Enquanto ela falava, Amy apareceu em seu ombro. Miau, a Sunan vai voltar. Que ótimo! Disse Amy, animada. Ela havia ficado no mundo subterrâneo enquanto Sunan e Eilong iam para a linha de frente. Explorar o mundo subterrâneo era divertido, mas ela não conseguia evitar sentir falta de Sunan e Eilong depois de um tempo. Encontrei muitos tesouros recentemente, miau. Vou dá-los para o Sunan quando ele voltar. O mestre com certeza vai adorar os presentes da senhora Amy. Art afagou a cabeça de Amy, e a gatinha fechou os olhos, encantada. Senhora Amy, a esfinge da cidade do Lago Sombrio demonstrou algum comportamento incomum recentemente? Perguntou Cole de repente. Sunan havia estabelecido uma regra de que nenhum aprendiz poderia entrar na cidade do Lago Sombrio sem sua permissão. Entre os aprendizes presentes, apenas Shiman, Cole e Art tiveram permissão para entrar na cidade para realizar diversas tarefas. Eles foram os únicos que conheceram Carolina. Recordando a primeira visão do mundo subterrâneo, Shiman ainda sentia uma sensação de admiração. Era a primeira vez que via um lugar tão estranho e magnífico. Antes disso, nunca imaginara que um mundo tão vasto existisse sob a superfície. Não, miau. Amy inclinou a cabeça, pensando por um momento. Carolina tem estado bem calma ultimamente. Ela até me ajuda a espantar alguns dos monstros que guardam os tesouros às vezes. Shiman sorriu e disse,
Carolina está presa pelo contrato de alma da mestra, então não há necessidade de se preocupar com ela fazendo algo irracional. Não podemos ter tanta certeza, resmungou Cole. Esfinges são criaturas malignas e astutas. Como a mestra não está em Dark Lake City, ela pode tentar algo furtivo. Art afagou a cabeça de Amy e disse: não se preocupe, Lady Amy ficará de olho em tudo. Amy estufou o peito e deu um tapinha nele com a pata, declarando orgulhosa: isso mesmo, miau. Comigo por perto, vocês não precisam se preocupar. Vou ficar de olho na Carolina. A Lady Amy é tão incrível. Elogiou Art. Shima e Cole, observando isso, não conseguiram evitar um sorriso. Parecia que a Lady Amy estava completamente sob a influência de Art. Certo, pessoal, de volta às suas tarefas. Art se virou para os aprendizes e disse: o mestre se foi há muito tempo. Quando ele voltar, pode testar nosso progresso. Certifiquem-se de se esforçar e evitar erros que possam nos levar a uma repreensão. Sim, senhor. Os aprendizes se dispersaram conforme as instruções. Vocês realmente sabem como lidar com as coisas. Estão se tornando um sênior bastante respeitado, disse Shima com um sorriso. Art virou os olhos e sussurrou: é porque você e Cole estão sempre focados em estudar e treinar. Eu não tenho o seu talento nem a sua garra, então tenho mais tempo para interagir com os aprendizes mais jovens, e é por isso que eles me ouvem. Certo, vocês dois, vocês estavam prestes a assumir uma missão, certo? Vão em frente. Vendo que Art não queria se aprofundar no assunto, Shima e Cole sabiamente ficaram em silêncio e se dirigiram ao quadro de avisos. Não muito longe, a senhorita Grier estava recostada em sua cadeira, observando a cena com um sorriso pensativo. Os humanos são realmente fascinantes. Capítulo 129. O poder se constrói com dinheiro, na cidade do Lago Sombrio. Ao retornar à cidade-ilha, Sunan ficou surpreso ao descobrir que o número de escravos no distrito inferior parecia ter aumentado significativamente. Em seu caminho pelo distrito inferior, ele viu 5 grupos de homens-cão e homens-lagarto, cada um carregando picaretas de mineração, sendo conduzidos por esfinges para fora da cidade. Sunan ponderou sobre esse acontecimento. Mal havia retornado ao escritório na base 2 quando Carolina entrou correndo. Mestre, você voltou. Carolina curvou-se respeitosamente. Sunan assinou com a mão casualmente e perguntou: o que está acontecendo com aqueles escravos lá fora? Carolina explicou rapidamente: eu estava prestes a relatar isso. Os insetos de Cachon têm atacado as pequenas tribos próximas recentemente, e essas tribos, incapazes de sobreviver, têm migrado em nossa direção. Como temos mais 3 minas para desenvolver, decidi capturá-los e colocá-los para trabalhar. O tom de Carolina era pragmático. No mundo subterrâneo, era comum que os fortes capturassem os fracos como escravos. A comida já fora uma preocupação, mas agora, com suprimentos da cidade relâmpago, Carolina não hesitava mais em capturar mais escravos. Sunan assentiu, percebendo que precisaria que a base 1 produzisse mais golems de argila para garantir o bom funcionamento das outras 3 minas. Então, a praga de insetos está chegando. Provavelmente, disse Carolina solenemente. Com base nos padrões anteriores, não deve demorar mais de meio ano. Ela fez uma pausa e acrescentou, hesitante: mestre, devemos contatar Matu e Ozen. Lidar com a praga de insetos sozinhos pode ser demais. Sem pressa. Vamos ver como Matu e Ozen reagem primeiro. Sunan dispensou-a com um gesto e se concentrou em outros assuntos. Quanto mitril temos no depósito? Cerca de 3 quilos, respondeu Carolina sem hesitar. Como sua competente assistente, ela sabia com que Sunan mais se importava e havia memorizado todos os dados relevantes. 3 quilos, hein? Sunan franziu a testa ligeiramente. Criar um único autômato arcano exigia pelo menos 16 quilos de mitril. Mesmo com o mitril acumulado da base 1, ainda faltava muito para a quantidade necessária. Há outros veios de prata por perto. Pensou Carolina por um instante.
A 100 quilômetros da cidade do Lago das Sombras, apenas 2 veios de prata foram descobertos. Já estamos desenvolvendo um, e o outro está sob o controle de Matu. Matu, Eren. Os olhos de Sunan brilharam. Continue coletando o mitril. Ah, e onde está Amy? Carolina hesitou, olhando ao redor com uma expressão peculiar. Tinha a sensação de que Amy a estivera observando secretamente ultimamente. Apesar da capacidade de Amy de se teletransportar, Carolina, como uma nobre esfinge habilidosa em ilusões, ainda sentia sua presença. Se fosse qualquer outra pessoa, Carolina poderia suspeitar que a estivessem espionando. Mas Amy, sendo um animal de estimação mágico um tanto estúpido, não deveria ter tais intenções. Quem poderia estar por trás disso? Não poderia ser o mestre. Ele não tem motivo para isso. Seriam os aprendizes na base. Eles poderiam ser os únicos que poderiam persuadir Amy. Seus pensamentos vagavam, mas sua expressão permanecia calma. Amy esteve aqui há pouco. Como se tivesse sido avisada, Amy apareceu de repente no ombro de Sunan. Miau, Sunan, você voltou. Por que demorou tanto? Senti sua falta. As coisas ficaram um pouco agitadas, então me atrasei, disse Sunan com um sorriso, acariciando a cabeça de Amy, o que a fez ronronar de satisfação. Mas agora que as coisas na superfície estão resolvidas, vou ficar aqui por um tempo. Que ótimo, miau. Amy comemorou, mas então pareceu se lembrar de algo. Ela desapareceu e reapareceu alguns segundos depois, segurando uma sacola de pano na boca. Miau, isso é um presente. Tenho colecionado alguns tesouros ultimamente, Amy murmurou. Obrigada. Sunan sorriu e pegou a sacola, abrindo-a para examinar seu conteúdo. Dentro havia mais de uma dúzia de itens. Flores espirituais, madeira de geada, ágatas olho de gavião, materiais raros e valiosos, exclusivos do mundo subterrâneo. Sunan se maravilhou com a capacidade de Amy de detectar partículas, que tornava encontrar materiais tão raros no mundo subterrâneo quase sem esforço. Que tal, miau? Amy perguntou ansiosamente, com os olhos arregalados de expectativa, claramente esperando elogios. Sunan sorriu. Adorei o presente, obrigada. Vou te dar um pouco de menta gelada mais tarde como presente de volta. Os olhos de Amy brilharam e ela quase babou. A hortelã gelada que Sunan havia provado era a mais deliciosa de todas. Era como o sabor supremo, como se muitas hortelãs geladas estivessem condensadas em uma só. Uma flor poderia mantê-la feliz por um dia inteiro. Então anda logo, miau. Eu espero aqui mesmo. Amy insistiu animadamente. Sunan assentiu com um sorriso e lançou um olhar significativo para Carolina, sinalizando para que ela preparasse um pouco de hortelã gelada. Carolina olhou para Amy com um toque de ressentimento, sentindo-se menos importante que um gato. Depois de sintetizar um pouco de hortelã gelada para acalmar Amy, Sunan foi até a fábrica de marionetes e libertou a aranha de lâmina dupla Elite. Em várias batalhas contra o culto estelar, a aranha de lâmina dupla Elite provou seu valor. Sua força de combate era comparável à de um dragão oculto cuja concentração de linhagem dracônica havia atingido 28%. À medida que a força de Sunan crescia, ele começou a descobrir cada vez mais segredos, e os oponentes que enfrentava se tornavam cada vez mais poderosos. Marionetes como o golem de pedra e a aranha de lâmina dupla eram eficazes contra cavaleiros comuns, mas não eram páreo para inimigos mais formidáveis, nem mesmo como bucha de canhão. Até mesmo marionetes avançadas como o golem de pedra de elite e o golem de aço, que eram marionetes lendárias de nível 1, estavam se tornando menos eficazes. Assim, Sunan sentiu a necessidade de criar golems mais avançados para o futuro. Ele tinha 3 opções. A primeira era a aranha de lâmina dupla Elite. A aranha de lâmina dupla Elite já havia provado suas capacidades de combate. Esta marionete rápida era particularmente útil contra inimigos ágeis. De acordo com suas instruções antes de partir, tanto a base 1 quanto a base 2 haviam acumulado uma grande quantidade de aço de tungstênio, o que era perfeito para forjar aranhas de lâmina dupla.
Sunan estimou que poderia sintetizar de 3 a 4 aranhas de lâmina dupla Elite. A segunda opção era criar golems de pedra de nível superior. Como forjar golems de aço exigia cristais de microalma, e ainda não havia um suprimento estável, não era viável produzi-los em massa. Portanto, ele teve que se contentar com golems de pedra. Pelo menos Sunan tinha um suprimento constante de gemas. Antes de chegar à cidade do Lago das Sombras, ele visitou a base 1 para verificar o ninho de insetos. Durante sua ausência, Carolina entregava regularmente os nutrientes catalíticos divididos para a base 1, onde os aprendizes alimentavam os insetos gema. O número de insetos gema aumentou para 18, e a produção anual de gemas subiu para mais de 600. Além disso, ele comprava gemas regularmente da Guilda dos Raposos, garantindo um suprimento constante de materiais. O custo de sintetizar um golem de pedra lendário de nível 2 era relativamente baixo, cerca de 20.000 moedas de ouro. Mesmo com a adição da tecnologia de arma encantada, o custo seria apenas um pouco mais de 20.000 moedas de ouro, o que era menor do que o de uma aranha de lâmina dupla de nível superior. Em termos de poder de combate, o golem de pedra era ligeiramente inferior ao aranha de lâmina dupla, de nível superior, mas se destacava em ataques frontais. A terceira opção era forjar golems de nível ainda mais alto. As anotações experimentais de Aurelius continham o projeto de um golem de Mithril. O golem de Mithril é um golem lendário de nível 3, com força de combate superior à de muitos aprendizes de mago do terceiro ano. Roses estava em defesa contra o golem de Mithril e teve que buscar a ajuda de Sunan para resolver a situação. Até mesmo Sunan, na época, teve que usar todo o poder do seu núcleo de padrão mágico para ferir o golem de Mithril por pouco. Agora, com sua força aprimorada, ele ainda precisaria de um esforço considerável para derrotá-lo. Se tivesse de 50 a 60 golems de Mithril, Sunan sentia que poderia andar pelo continente Luz Estelar com confiança. No entanto, forjar um golem de Mithril é bastante desafiador. Mesmo entre os vários tipos de golems, o golem de Mithril ocupa um lugar intermediário, com alta dificuldade de forja. Uma habilidade de forja de marionetes de nível 4 era apenas o suficiente. O nível 5 era considerado padrão. Sunan abriu sua interface e verificou. Devido à sua longa produção em massa de golems, sua habilidade de forja de marionetes estava agora 2/3 completa, precisando apenas de alguns milhares de pontos de proficiência a mais para atingir o nível 5. O requisito de habilidade não era um problema. Ele o alcançaria em breve. A chave ainda eram os materiais. O material primário para um golem de Mithril era Mithril encantado, um produto de Mithril que havia sido encantado. Um único golem de Mithril exigia cerca de 14 a 15 toneladas de Mithril encantado. Adicione a isso várias gemas, materiais raros, prata e ouro, e o custo total seria de cerca de 50.000 moedas de ouro. Felizmente, recentemente obtive um lucro significativo com o culto estelar, o que deve ser suficiente para forjar um golem de Mithril. Sunan estimou que levaria de 1 a 2 anos para refinar de 14 a 15 toneladas de Mithril encantado sozinho. No entanto, se ele atribuísse a tarefa aos aprendizes da base 1, ela deveria ser concluída em cerca de 2 a 3 meses. O processo de refinar o Mithril encantado não era particularmente difícil, semelhante ao encantamento de armas, e muitos dos aprendizes da base já eram capazes de lidar com isso sozinhos. Com isso em mente, Sunan anotou e planejou implementá-lo assim que retornasse à base 1. Por enquanto, ele começou a refinar as aranhas de lâmina dupla. Levou mais de 1 mês e meio para refinar todo o aço de tungstênio de ambas as bases em aranhas de lâmina dupla, sintetizando, por fim, 4 aranhas de lâmina dupla Elite. Incluindo a que já possuía, Sunan agora possuía 5 marionetes lendárias de nível 2. No entanto, ele não parou por aí e começou a experimentar mais. As aranhas de lâmina dupla são ágeis, mas também têm uma fraqueza significativa: não conseguem voar. Contra cavaleiros lendários, elas são eficazes, mas se enfrentarem um aprendiz de mago que saiba levitação ou tenha um item mágico de voo, tornam-se alvos fáceis.
Para lidar com essa fraqueza, Sunan decidiu encantar permanentemente as aranhas de lâmina dupla com levitação. Essa ideia surgiu do design do autômato arcano, que permitia a qualquer marionete lançar magias permanentemente e ganhar habilidades de conjuração. No entanto, o autômato arcano conseguia fazer isso porque era feito principalmente de gemas e mitrio, que Sunan relutava em usar naquele momento. Então, ele propôs uma solução alternativa: usar o método de criação de itens mágicos para adicionar habilidades de conjuração às aranhas de lâmina dupla. Isso envolvia adicionar um item mágico armazenador de magias às aranhas de lâmina dupla. Como as aranhas não possuíam energia mental, outra forma de energia era necessária para ativar o item mágico e conjurar magias. Sunan, por fim, optou por usar pedras mágicas. As aranhas de lâmina dupla Elite resultantes ganharam a habilidade de voar após conjurar levitação, ao custo de consumir uma pedra mágica de grau inferior por hora. Para outros aprendizes de mago, esse seria um custo surpreendentemente alto, já que usar pedras mágicas preciosas apenas para conceder voo era extravagante e impraticável. No entanto, Sunan possuía pedras mágicas em abundância e podia produzi-las de forma barata e em grandes quantidades. O que era um recurso valioso para outros era apenas uma fonte de energia barata e abundante para ele. O custo de encantar permanentemente uma magia de nível 2, como levitação, adicionava cerca de 300 moedas de ouro ao custo total. Considerando a probabilidade de enfrentar o enxame de insetos de Kashan, Sunan também adicionou uma magia de danos de grande área, som esmagador, uma magia de aumento de flexibilidade, leveza, uma magia de fortalecimento corporal, resistência, e uma magia de aumento de força, poder. No final, o custo de uma única aranha de lâmina dupla Elite ultrapassou 23.000 moedas de ouro, e o custo total de 5 delas foi superior a 110.000 moedas de ouro. Isso sem incluir o custo das pedras mágicas durante o combate. Aprendizes de mago do terceiro ano normalmente têm habilidades que variam de magias de nível 1 a nível 4. A força de combate de uma aranha de lâmina dupla Elite é aproximadamente equivalente à de um aprendiz de mago do terceiro ano de nível médio. Trocar 11.000 moedas de ouro pelo poder de combate de 5 aprendizes de mago do terceiro ano é um bom negócio. Sunan assentiu em aprovação. Ele planejava sintetizar mais alguns golems de pedra lendários de nível 2 para estar bem preparado. Além disso, ele fabricaria um lote de amuleto de proteção e anel da catástrofe para defesa. Como já produzia marionetes que custavam mais de 20.000 moedas de ouro, um lote de itens mágicos de baixo grau não representava uma despesa adicional significativa. No entanto, isso significava que a renda da mineração da cidade do Lago das Sombras nos próximos meses seria totalmente investida nessa empreitada. Foi uma sorte que 3 novas minas tivessem sido desenvolvidas recentemente, ou ele não teria conseguido sustentar gastos tão pesados. O poder se constrói com dinheiro. Sunan não pôde deixar de suspirar. Capítulo 130. A vida é curta, cada segundo conta. Ano 1255 do calendário da luz estelar, mês da harpa de inverno, janeiro. O primeiro dia do novo ano começou como uma grande celebração, como nunca antes vista. As festividades deste ano foram ainda mais esplêndidas do que nos anos anteriores, e o motivo era bem conhecido: celebrar a coroação do novo grão-duque. Para surpresa da população em geral, o novo grão-duque escolheu estabelecer sua capital em Cidade Relâmpago em vez de Cidade Relâmpago. Ele nem sequer poupou gastos na reconstrução do palácio. Somente aqueles de certos status sabiam o motivo por trás da decisão do grão-duque. Era porque a base de um certo indivíduo estava localizada perto de Cidade Relâmpago. Não importava como se olhasse, a residência do novo grão-duque não poderia estar longe da base desse indivíduo. Isso era natural. De fato, desde o momento em que a mudança da capital foi proposta até o início da construção do palácio, nenhum nobre ousou se opor. Todos concordaram unanimemente com a proposta. Em meio às comemorações e à agitação, o mês da harpa de inverno passou, antes que percebessem, era o mês da renovação, fevereiro. Flocos de neve ainda flutuavam no céu.
Em anos anteriores, a neve já teria começado a derreter nessa época, mas este ano o tempo permaneceu frio. No entanto, Sunan, que estava na cidade do Lago das Sombras, não sentiu o frio. A temperatura no mundo subterrâneo mudava muito menos do que na superfície, permanecendo úmida e fria o ano todo. Depois de passar mais de meio mês, Sunan finalmente completou o primeiro golem de pedra superior. O golem de pedra superior era composto por 460 golems de pedra. Semelhante às aranhas de lâmina dupla de Elite, Sunan havia encantado o golem de pedra superior com 4 magias de segundo nível: levitação, leveza, grande força e resistência. Além disso, usando a técnica de arma mágica, ele encantou o corpo do golem de pedra elevada com a propriedade aço negro, e seus 2 punhos com dano fraco do elemento do relâmpago e dano fraco do elemento do gelo, principalmente para desacelerar os inimigos, paralisia e congelamento. Felizmente, o corpo do golem de pedra elevada era grande o suficiente, e a habilidade de criação de itens mágicos de Sunan havia melhorado, permitindo-lhe anexar 3 propriedades simultaneamente. No final, o custo de um golem de pedra elevada era de impressionantes 22.000 moedas de ouro, apenas 1.000 moedas de ouro a menos que uma aranha de lâmina dupla Elite. Mesmo com as 7 minas atualmente sob o controle da cidade do Lago das Sombras, o lucro mensal era suficiente apenas para produzir um golem de pedra elevada ou uma aranha de lâmina dupla Elite. Caro, mas vale cada moeda. Vale ressaltar que Sunan tentou sintetizar uma aranha de lâmina dupla lendária de 3º nível usando aranhas de lâmina dupla Elite. No entanto, após colocar 5 aranhas de lâmina dupla Elite no cubo de síntese, ele ainda não conseguiu criar uma aranha de lâmina dupla alta. Isso significava que uma aranha de lâmina dupla lendária de 3º nível custaria mais de 100.000 moedas de ouro, muito mais do que um golem de adamantina. Nessa situação, refinar um golem de adamantina era, sem dúvida, mais econômico para obter uma marionete lendária de 3º nível. Refinar marionetes de alto nível é mais econômico se você tiver os diagramas. A menos que você não tenha os diagramas ou os materiais-chave, caso em que você só pode obtê-los por síntese. Na verdade, já havia precedentes para isso. Por exemplo, o custo para refinar um golem de ferro era de apenas 1.500 moedas de ouro. No entanto, sintetizar um golem de pedra Elite custava mais de 7.000 moedas de ouro. Ambas eram marionetes lendárias de 1º nível e, embora o golem de ferro fosse ligeiramente mais forte que o golem de pedra de Elite, o ligeiro aumento de poder estava longe de justificar a enorme diferença de custo. A razão para isso era a escassez de microcristais de alma, o que impedia a produção em massa de golems de ferro. Para obter poder de combate lendário de 1º nível suficiente, Sunan precisava consumir mais recursos. O mesmo se aplicava a poções e itens mágicos. Por exemplo, os recursos necessários para uma poção transcendente de 3º nível poderiam produzir de 4 a 5 poções de 3º nível se convertidos em materiais equivalentes. No entanto, o atual continente Luz Estelar não possuía os materiais necessários, então ele só pôde sintetizar as poções de 3º nível. Vou refinar golems de adamantina para marionetes lendárias de 3º nível. Sunan tomou sua decisão. Infelizmente, o golem de adamantina que ele encontrou da última vez havia sido quase todo destruído pelo núcleo mágico, e ele obteve apenas uma pequena quantidade de adamantina mágica, longe de ser suficiente para refinar um novo. Ele teria que dar aos aprendizes da base a tarefa de refinar a adamantina mágica. Em termos de cultivo, Sunan já havia dominado todas as magias de 2º nível à sua disposição, mais de 20 no total. Antes de adquirir novas magias de 2º nível, ele estava novamente em um estado sem magias para praticar. Por outro lado, seu progresso em técnicas de metamagia, especificamente conjuração instantânea de magias, era bastante rápido, com o progresso do treinamento já na metade. Sunan estimou que, em cerca de 1 ano, ele deveria ser capaz de dominar a conjuração instantânea de magias.
Infelizmente, o treinamento de técnicas metamágicas exigia conjurar magias e consumir energia mental, que ele tinha que meditar para recuperar, diminuindo significativamente sua velocidade de cultivo. Caso contrário, ele poderia ter aumentado seu tempo de cultivo ou praticado múltiplas técnicas metamágicas simultaneamente. Capítulo 131. O mês da renovação e o exame. Infelizmente, não havia poções para restaurar a energia mental. O tempo passou e, antes que eles percebessem, já era o meio do mês da renovação. Sunan aproveitou o tempo para realizar um exame na base 1 para avaliar o progresso de todos os aprendizes. Após mais de 4 anos de desenvolvimento, o número de alunos na base havia aumentado para 42. Além disso, uma nova rodada de testes de aptidão estava sendo conduzida em todo o Principado da Luz Estelar. Essa rodada de testes foi sem precedentes em escala, cobrindo todas as 6 províncias, exceto a província da Rocha Dourada. Estimativas preliminares sugeriram que mais de 100.000 indivíduos elegíveis participariam dos testes. Era evidente que, uma vez concluída a rodada de testes de aptidão, o número de alunos na base aumentaria, possivelmente chegando aos 3 dígitos. Além disso, Sunan já havia discutido com Coil planos de estabelecer uma academia de cavaleiros em cada província, a fim de construir uma reserva de talentos mais abrangente e extensa para a futura guarda de cavaleiros. Diante disso, a expansão de novos jardins de plantas mágicas tornou-se uma necessidade. Afinal, eles precisavam de mais frutas sangue de dragão e flores da lua prateada. A criação da Academia de Cavaleiros era administrável e não exigia o envolvimento direto de Sunan. Koi poderia lidar com isso, e Sunan só precisava visitá-los ocasionalmente. No entanto, a expansão dos jardins de plantas mágicas exigia sua atenção pessoal. Mas estimo que só precisarei me ocupar por mais 1 ou 2 anos. A meditação de Shiman e Cole está progredindo sem problemas. Eles devem conseguir avançar para o nível de aprendizes de magos de 2º nível em pouco tempo. Assim que atingirem esse nível, posso confiar a eles a tarefa de expandir os jardins de plantas mágicas. Os magos aprendizes de 2º nível eram capazes de lidar com muitas tarefas de forma independente, permitindo que Sunan delegasse mais responsabilidades sem precisar supervisionar tudo pessoalmente. Quando chegasse a hora, ele teria mais liberdade para se concentrar em outros assuntos. Por exemplo, explorar o mundo subterrâneo em busca de descendentes de feras ancestrais. Ou pesquisar marionetes mais poderosas. Certo, é isso por hoje. Após concluir o exame final de magia, Sunan anunciou o fim da avaliação. Ele olhou para os 40 e poucos alunos à sua frente e disse algumas palavras de incentivo antes de se virar para sair. Ele não repreenderia os alunos por não se esforçarem o suficiente. Afinal, a escolha era deles. Ele oferecia uma plataforma de troca igualitária, garantindo que seus esforços fossem recompensados. Se eles escolheriam se esforçar ou não, dependia inteiramente deles. Contanto que seguissem as regras da base e não prejudicassem os interesses da base, Sunan geralmente não interferia muito. Essa era uma prática comum em muitas academias de magia. Até mesmo a Academia de Magos Negros, que operava em um sistema de competição brutal, respeitava a autonomia dos alunos em certos aspectos. É claro que as consequências por não se esforçarem na Academia de Magos Negros eram frequentemente mais severas. Assim que a figura de Sunan desapareceu da sala de prática de magia, os alunos pareceram se livrar de um fardo pesado, respirando aliviados. Alguns exibiam expressões de alegria, enquanto outros pareciam abatidos. Terminado. Falhei em lançar o feitiço 3 vezes seguidas. O professor deve achar que sou um completo idiota. O mesmo aqui. Cometi erros nos passos iniciais da poção 2 vezes. É tão constrangedor. Mesmo assim, o Ethan é incrível. Ele conseguiu fazer a poção da força com sucesso em uma tentativa. Eu só tive sorte. Ethan sorriu humildemente, olhando para Shiman e Cole, com uma ponta de inveja nos olhos. Ainda assim, ele não se compara ao Sr. Shiman e ao Sr. Cole.
O professor disse que em breve eles conseguiriam construir o terceiro anel estelar. Mencionando isso, os outros alunos olharam para Shima e Cole com inveja e admiração. Assim que construíssem o terceiro anel estelar com sucesso, avançariam para o nível de aprendizes de magos de segundo nível. Nesse nível, seriam realmente considerados aprendizes qualificados. Infelizmente, a maioria dos alunos havia construído seu primeiro anel estelar recentemente e ainda estavam longe de alcançar o estágio de aprendizes de segundo nível. Enquanto os alunos conversavam, uma criatura semelhante à fumaça, com cerca de metade da altura de uma pessoa, flutuou vinda de fora, parando brevemente antes de se dirigir a Shima. "É uma besta da névoa!" exclamou um aluno. As bestas da névoa eram criaturas semi-etéreas, inteiramente compostas de fumaça. Elas serviam como mensageiras dentro da base. Com um pouco de energia mental, era possível confiar a elas a entrega de mensagens ou o transporte de itens leves, o que as tornava muito convenientes. Naturalmente, elas eram invocadas por Sunan como suas assistentes sobrenaturais. A besta da névoa flutuou até Shima, estendendo um fio de fumaça cinza que envolvia sua orelha, emitindo um leve som de assobio. Esta era a linguagem única da besta da névoa, que era traduzida em palavras compreensíveis por um item mágico de efeito constante, compreender línguas, que Shima carregava consigo. No momento seguinte, a expressão de Shima mudou drasticamente, e ele saiu correndo da sala de prática de magias. Os outros alunos se entreolharam, perplexos. O velho Roger, ao que parecia, não havia sobrevivido ao inverno. O velho Roger vivera até a idade avançada de 65 anos, um feito raro naquela época. Na verdade, sua saúde sempre fora precária. As doenças que sofria na juventude haviam cobrado um preço alto de seu corpo, deixando-o muito mais fraco depois dos 50. Foi somente depois que Shima se juntou à base e começou a enviar para casa um fluxo constante de moedas de ouro todos os meses que o velho Roger pôde se aposentar e se concentrar em se recuperar. Shima até trocou um frasco de poção menor de sangue de dragão, que diluiu e deu ao velho Roger para tomar regularmente, ajudando a fortalecer seu corpo frágil. Sem isso, o velho Roger talvez não tivesse passado dos 60. Apesar de todos esses esforços, o velho Roger não conseguiu suportar o inverno rigoroso de seu 65º ano. Faleceu em paz, dormindo, sem acordar na manhã seguinte. Só quando os criados notaram que algo estava errado e entraram em seu quarto, descobriram que ele havia partido. Correram para informar Shima. Sabendo da aversão do velho Roger à extravagância, Shima manteve o funeral simples e privado. Ele enterrou o velho Roger sem alarde. Diante da lápide do velho Roger, a expressão de Shima era distante e silenciosa. No passado, ele teria soluçado incontrolavelmente. Mas, depois de 5 anos na base, ele não era mais o chorão de outrora. Não chorar não significava que a tristeza em seu peito tivesse diminuído. Ela ainda estava lá, um peso enorme o pressionando. Shima. Arthur, de pé atrás dele, hesitou, com os olhos cheios de tristeza enquanto observava Shima. Ela nunca o vira daquele jeito. Normalmente, o rosto de Shima se iluminava com um sorriso, mas mesmo diante das dificuldades, ele ria com autodepreciação e redobrava os esforços. Mas agora, ele exalava uma profunda tristeza. "Calma", disse Cole, aparecendo ao lado de Shima. Shima respirou fundo, virou-se para encará-los e sua expressão era calma, sem demonstrar emoção alguma. "Não se preocupem, estou bem." Ele olhou para o céu nublado, com a voz baixa e sombria. "De repente, percebi como a vida humana é curta. Décadas passam num piscar de olhos. Será que um dia também morreremos, deitados em silêncio em uma tumba como o velho Roger?" "Todo mundo morre eventualmente", respondeu Arthur, hesitante. "E o professor?" Arthur hesitou, incapaz de encontrar as palavras. Para ela, Sunan era a pessoa mais poderosa do mundo. Forte, instruída e possuidora de vastos recursos e influência. Talvez alguém como ele pudesse alcançar a imortalidade. Cole disse calmamente: "Todos morrem, mas magos poderosos não."
O professor não disse que um mago completo pode viver 1000 anos e um mago espiritual verdadeiro pode viver 10.000 anos? Isso é praticamente imortalidade. Arthur sorriu amargamente. Você acha que podemos nos tornar magos completos? Estabeleça sua meta e trabalhe para alcançá-la. Por que se preocupar com coisas tão distantes? O olhar de Cole era resoluto enquanto olhava para frente. Não importa quanto tempo leve, eu me tornarei um mago completo. Cole se aproximou de Shiman, com um tom calmo. Eu entendo sua tristeza, mas você precisa se recompor. Se quiser continuar no caminho de um mago, essas perdas só se tornarão mais frequentes. Você precisa aprender a lidar com isso. Shiman olhou para Cole, surpreso. Você está tentando me confortar? Você pode pensar assim. Eu pensei que você sempre tivesse me detestado. Eu não gosto de você, e ainda não gosto, mas seus esforços e força merecem meu respeito. Ter você como rival me ajuda a me manter motivado. Não quero que você caia em desespero. Com isso, Cole lançou um olhar profundo para Shiman e se virou para ir embora. Só depois que a figura de Cole desapareceu de vista é que Arthur reagiu, com o rosto cheio de surpresa. Eu nunca vi Cole assim antes. Ele consegue mesmo dizer palavras reconfortantes. Shiman riu, seu olhar complexo enquanto observava Cole partir. Você tem razão. Aquele cara pode ser um pouco teimoso, mas não é de todo ruim. Eu costumava pensar que não precisávamos nos apressar para melhorar, que o aprendizado constante e metódico bastava. Mas agora, vejo alguma verdade nas palavras de Cole. A vida é curta.